Bora falar agora sobre o São Paulo Tricolor. Buscou, nas últimas horas, a contratação de um zagueiro. Conversou com o Juan Tressolt, negociou também com o Rafael Tolói, entre outras possibilidades, mas não chegou a acordos financeiros e o prazo de inscrições para que o Tricolor registre um novo zagueiro para a disputa das oitavas de final da Libertadores da América já se encerrou nessa sexta-feira. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares antes de gravar esse vídeo e ouvi dele o seguinte, abre aspas, vamos com o elenco que a gente tem e estamos bastante confiantes, fecha aspas. A busca apressada do São Paulo por um zagueiro se tornou ainda mais importante depois de uma contusão do Arboleda que vai parar por pelo menos um mês. Já existia a intenção do Hernan Crespo, assim que chegou, da contratação de um lateral direito, de um zagueiro e de mais um atacante. Com a contusão do Arboleda, essa necessidade se tornou ainda mais evidente, mas o São Paulo não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos e sem conseguir fechar um contrato com um zagueiro que chegue para a disputa das oitavas, o Tricolor abortou temporariamente essa ideia. Só para completar em relação ao São Paulo, o Tricolor ainda não bateu o martelo em relação à venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar. Tudo porque o Olympiacos da Grécia apareceu nas últimas horas disposto a cobrir a oferta dos 10 milhões de euros sugeridos pelo time ucraniano. São Paulo vai tentar se fazer valer de um leilão para aumentar essas cifras. Quanto mais dinheiro, melhor o negócio. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Agora de falar sobre o São Paulo, com uma comparação importante entre Hernan Crespo e Luiz Ubeldia, o novo e o velho técnicos do São Paulo. Antes, só registrar que o Tricolor venceu o Internacional por 2-1 na noite desse domingo no Beira-Rio, garantindo a 5ª vitória consecutiva, algo que o São Paulo não era capaz desde março de 2022. Essa sequência de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória na Copa do Brasil, e esses resultados fizeram com que o São Paulo pulasse para o 8º lugar na tabela de classificação. Foram 5 posições conquistadas somente nessa rodada. Tricolor tem 25 pontos, agora sim chegamos à comparação. São Paulo de Hernan Crespo disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados. O São Paulo de Luiz Ubeldia conquistou 12 pontos em 12 jogos. Ou seja, o Zubeldia teve o dobro de partidas sob o comando do São Paulo no Campeonato Brasileiro e fez 1 ponto a menos do que o Hernan Crespo, só para você entender quanto essa mudança foi extremamente positiva. Com um detalhe importante, se o Zubeldia reclamava de reforços, o Crespo não contou com o Oscar, com o Lucas Moura, com o Caleri e com o Luiz Gustavo, todos machucados no departamento médico. Bora falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor pode contratar um goleiro depois de fechar a transferência de Jandrei para o Juventude. O reserva do Rafael, que teve mais uma oportunidade no meio de semana na eliminação contra o Atlético Paranaense, não joga mais no São Paulo, pelo menos nessa temporada. Empréstimo até dezembro, o São Paulo não cobra nada e ainda paga 50% dos salários. Informação importante, cheguei a dizer para vocês nos últimos dias que o Jandrei, apesar de reserva e com enormes dificuldades, custava 300 mil reais por mês. A informação é quase correta. Ele ganha mais do que 300 mil, algo na casa dos 350 mil mensais. Juventude deixou bem claro desde o início das tratativas que não tinha como arcar com 100% dos salários. São Paulo se comprometeu a investir metade da grana. Pois bem, São Paulo vai contratar um substituto para o Jandrei para ser uma sombra para o goleiro Rafael. O nome do Carlos Miguel está completamente descartado. O São Paulo não tem condição financeira de fazer um investimento desse tamanho e nem pretende contratar alguém, pelo menos nesse momento. A ideia é que Leandro, de 20 anos de idade, e Young, de 23 anos, tenham minutos, caso o Rafael não seja utilizado. Acho a atitude correta de um São Paulo que precisa economizar e dar oportunidade para os meninos que vêm de Cotia, senão qual a justificativa de você ter categorias de base? Só para completar, Lucas Moura participou durante treinos da semana inteira e ficará à disposição entre os relacionados para o jogo contra o Vitória. A tendência é que ele ganhe alguns minutos na preparação para o confronto contra o Atlético Nacional da Colômbia. A partir da próxima semana tem oitavas de final de Libertadores da América. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que ainda não confirma de forma oficial, mas tem tratativas avançadas para a venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk. O time ucraniano subiu a proposta e chegou aos 10 milhões de euros pedidos pelo São Paulo. O Tricolor fica com 8 milhões de euros, que equivalem a 80% dos direitos econômicos, ou seja, em bolsa, algo na casa dos 52 milhões de reais. Outros 2 milhões de euros vão para o Boa Vista,
clube do Rio de Janeiro, que o revelou. São Paulo ainda conseguiu, nas tratativas com o Shakhtar, a promessa de um pagamento de 2 milhões de euros em bônus, caso o clube ucraniano consiga a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Para completar, o São Paulo ainda fica com 10% da mais-valia, ou seja, se o Lucas Ferreira for revendido mais para frente, tudo que for lucro, o São Paulo tem direito a 10% em cima do lucro. Em relação a Jandrei, tratativas com o Juventude praticamente sacramentadas. E o São Paulo vai precisar arcar com pelo menos metade dos vencimentos do goleiro até o fim da temporada. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.